Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar progressão geométrica. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre progressão geométrica. Nas aulas anteriores a gente falou sobre progressão aritmétrica e agora a gente vai precisar falar sobre progressão geométrica. A ideia é da mesma maneira, certo? Enquanto na progressão aritmética a gente trabalhava com somas, né? A cada termo que a gente passava numa progressão aritmética, né, termos consecutivos, ela aumentava de acordo com a soma constante, certo? Por exemplo, 5, 8 e 11 esses três números são uma sequência e estão em progressão aritmética, pois do 5 para o 8 aumenta 3 e do 8 para o 11 também aumenta 3. Ou seja, esse aumento, né, ou poderia ser uma diminuição também, caso a razão fosse negativa, tem que ser constante. Já na progressão geométrica, a gente vai trabalhar com multiplicação, ok? De um termo para o outro, ele vai estar sendo multiplicado, conforme a definição dada aí, ó. Progressão geométrica é uma sequência de números então nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, coloquei interior, ao anterior multiplicado por uma constante chamada razão da progressão. Então, essa constante é a mesma lá na da progressão aritmétrica, a gente chamava de razão. Só que aqui na progressão geométrica a gente não vai usar a letra R. A gente usava a letra R para simbolizar razão na PA. Aqui na progressão geométrica, né, na PG, a gente vai usar a letra Q. Então a representação que a gente tem de uma PG é a mesma representação de uma PA, né? Os termos são representados por A1, A2, A3, para representar primeiro, segundo e terceiro termo, respectivamente. Então a mesma coisinha lá da PA. E como eu falei, a razão aqui a gente vai simbolizar pela letra Q, certo? Então quando a gente falar de razão na progressão geométrica, a gente vai falar sobre a letra Q. Então, como é que a gente pode determinar a razão, né, de uma progressão? Okay? Ela é determinada da seguinte maneira. A gente consegue determinar a razão de uma progressão se a gente fizer o termo posterior, vou chamar AN aqui, e dividir pelo termo anterior, que é o AN menos 1. Né? Se aqui for 10, o N for 10, então 10 menos 1 será o 9. Então, terei A10 sobre o A9. Então, veja que é um termo da PG dividido pelo C anterior. E isso aqui só vale para N maior ou igual a 2, né? A partir do segundo termo. Então, a partir do segundo termo, a gente vai conseguir, então, estabelecer a razão, né? Através de quê? De dois termos consecutivos, a partir do segundo. Então, é o que a gente vai fazer nessas questões aqui do exemplo 1, né? A gente vai determinar a razão de cada uma dessas sequências aí, que são PGs. Então, eu posso fazer aqui, para determinar a razão nessa letra A, eu posso fazer o A2 dividido pelo A1. Ou eu posso fazer o A4 dividido pelo A3, né? Lembrando que é sempre um termo dividido pelo C anterior. Então, aqui, a minha razão, né, para calcular, eu posso fazer A2 dividido para A1, certo? E como o A2 é 200 e o A1 é 400, a gente vai ter, né, por simplificação aqui, a gente vai ter 1 sobre 2, ou meio. Né? Então, a razão nesta PG é 0,5. Nesta outra, eu posso fazer do mesmo jeito, né? A2 dividido por A1, ou eu posso pegar, né, e utilizar outro termo. Né? Detalhe, essa sequência não é uma PG, ok? Porque se a gente dividir aqui, ó, 1 por 2 vai dar meio, e quando a gente chegar a dividir, né, 1/3 por 1/2, que é para encontrar a razão, a gente vai perceber que não vai dar meio, né? Não vai ser constante. Então, nessa letra B aqui, a gente tem um exemplo de, apesar do exercício dizer, né, que é uma PG, foi uma falha aqui, proposital, claro, para mostrar que esta sequência aqui não é uma PG. Então, não é uma PG. Na letra C, a gente segue a ideia, ok? De divisão. Ao invés de fazer A2 dividido para A1, vou fazer A3 dividido para A2. Vou fazer aqui Q
é A3 por A2. Logo, eu terei 16x, que é o A3, e o A2, que é 4x. Então, 16x dividido para 4x vai me dar 4. Então, neste caso aqui, a minha razão nessa PG é 4. E a gente verifica, né? X vezes 4, 4x. 4x vezes 4, 16x. Então, fica correto aí, né? É uma PG. Na letra D, a gente faz da mesma maneira. Eu vou fazer aqui o A2 dividido por A1. A2 dividido para A1. O A2 aqui é x sobre y dividido para x sobre y ao quadrado. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão de fração. E o que é que a gente aprendeu para dividir frações? A gente aprendeu que a gente deve repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar y ao quadrado sobre x. Então eu posso usar o que? Da simplificação, né? Eu posso anular x com x aqui, né? X por x vai dar 1, x por x também dá 1. E aqui eu posso anular o y, dividindo por y dá 1, e dividindo aqui por y já fica y, né? Logo, a razão dessa PG aqui é y. Né? E a gente verifica, né? X para x sobre y ao quadrado vezes y, né? Vai anular um dos y embaixo e vai ficar x sobre y. X sobre y vezes y vai anular de novo, fica só x. E x vezes y vai ficar xy. Então tá certinho, essa é uma PG. E a nossa letra E, né, que são potências aí, a gente faz da mesma forma. Eu vou fazer, neste aqui eu vou fazer A4 dividido para A3. Vou pegar o quarto termo e dividir pelo anterior, que é o A3. O A4 aí no caso é A elevado a N mais 2. E o A3 é A elevado a N, né? Então a gente tem o que aqui? A gente tem uma divisão de potências de mesma base. Propriedade da potência, né? A gente vai aplicar, conserva a base A e subtrai os expoentes. Então eu vou fazer N menos 2 menos N. Assim eu vou obter o quê? Que o N ali vai cancelar com menos N, né? Ficando apenas o 2. Logo, a minha razão é A elevado ao quadrado. Ok? Então é assim que determina a razão de uma de uma PG dada, ok? Então, fica aí a nossa primeira parte aí a respeito de progressão geométrica. O que a gente vai precisar falar agora? A gente vai precisar falar sobre a classificação de uma PG. E quando a gente fala sobre classificação de uma PG ela é classificada de 4 maneiras. Ela pode ser classificada como PG crescente, PG decrescente, PG oscilante ou alternante, certo? Tanto faz as duas palavras. E PG constante. Quando é que a gente tem uma PG crescente? Quando ocorre isso aqui ou isso aqui. Quando o primeiro termo da PG é um número positivo e a razão é um número maior que 1. Então, quando isso ocorre, você tem uma PG crescente. Qual o exemplo? O exemplo aqui, ó. Primeiro termo, positivo, né? Então, está correto. E a razão é maior que 1? É, porque a razão aqui é 7, né? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, está sendo multiplicado por 7 aqui. Então, é uma PG crescente, né? Os termos estão aumentando. Ou quando a gente tem que o primeiro termo é negativo e a nossa razão é um número que está entre 0 e 1, certo? Então, a nossa PG vai ser crescente, é o que ocorre aqui, ok? O primeiro termo é negativo e a razão aqui é meio, certo? O menos 5 multiplicado por meio vai dar menos 5 sobre 2, multiplicado por meio vai dar menos 5 sobre 4, e isso aqui é crescente. Então, primeiro exemplo está aí, né? Primeiro exemplo não, primeira classificação. Quando a gente tem uma PG decrescente, a gente vai ter o contrário, justamente das ideias de cima, a respeito da PG crescente. Decrescente. Essa é decrescente quando o primeiro termo for positivo e a razão for um número entre 0 e 1, como ocorre aqui, ó. Primeiro termo, 180, é positivo. O que é que está acontecendo? A PG está decrescendo. Por quê? Porque a razão aqui, ó, é 1/3, certo? 180 dividido para 3 é 60. Dividido para 3 de novo é 20. Então a razão aqui é 1/3, é 1 sobre 3. Ou a gente pode também ter uma PG decrescente quando a gente tiver o primeiro termo negativo e a razão positiva, né? No caso desse exemplo está errado. Anotei errado. Esse exemplo não obedece aqui. O exemplo certo seria, deixa eu ver, menos 2
menos 8, menos 24. Pronto, seria aí um APG, né? Primeiro termo é negativo e a razão é maior que 1. Quem é? O 3, né? O 3 não, o 4, né? Então aqui seria 32. Sendo 4, ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8 vezes 4 dá 32. Então, esse primeiro exemplo aqui que eu coloquei, eu confundi quando eu anotei as informações da aula. O exemplo correto seria esse aqui, por exemplo, né? PG oscilante, né? Ou PG alternante. Quando é que a gente vai ter uma PG que oscila ou alterna? Quando o nosso primeiro termo aqui for um número, né, diferente do zero, né, for um número real diferente de zero, e a nossa razão for um número negativo, né? Então o que é que vai acontecer? Vai ficar oscilando, vai ficar uma hora sendo negativo, outra hora sendo positivo, negativo, positivo e assim segue. Então essa é uma PG oscilante. E temos também o último caso de se ter aí uma PG constante, né? Quando a gente vai ter uma PG constante, quando a razão for 1. Quando a razão for 1, os termos da PG eles não vão se alterar, ok? Tem um grilinho cantando pra caramba aqui, vai sair tudo no vídeo. Ah, meu pai. Temos agora algumas observações para destacar, né? São duas no caso. Então a primeira que a gente tem aí é o seguinte, ó. A partir da definição, dada uma PG, de modo que conheçamos apenas dois termos dela, ou seja, coloco aqui dois termos genéricos, né? Eu chamei de AM e de AP, podemos encontrar a razão por AP igual a AM vezes Q elevado a P menos M, né? Ou seja, a nossa razão aqui ela vai estar elevada. Elevada a quem? A os índices dos termos, né? Veja que eu coloco em destaque que o P tem que ser maior que M. Ou seja, o maior termo, né, o índice de maior termo tem que vir primeiro aqui nessa expressão. Certo? De que forma a gente pode trabalhar isso, né? Não é necessariamente uma fórmula, porque isso é só uma decorrência. E a gente pode memorizar, digamos assim, apenas aplicando em alguns exemplos. Veja bem, eu coloquei dois logo para a gente ver como funciona. Determina a razão de uma PG na qual o oitavo termo é 192 e o seu quarto termo é 12. Então veja que é dado dois termos para ser encontrado a razão. Então o que é que eu tenho aí? Eu tenho o oitavo termo, né? Eu tenho o A8 que é 192 e também tenho o quarto termo, né? O A4 que é 12. Conforme essa relação aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o A8 é igual ao A4 vezes a razão elevada a quanto? Elevado a subtração entre os índices, né? 8 menos 4, no caso aqui seria 4, né? Por que eu faço isso? Porque se fosse na própria PG, né? A partir do A4, eu tivesse A4 aqui, seguisse A5, A6, A7 até chegar no A8, eu ia fazer o que? Eu vou estar multiplicando aqui, né, de um termo para o outro, a razão. Então eu estaria trabalhando na multiplicação da razão aqui, ó, a cada termo até chegar no oitavo. Então, quantas razões seriam necessárias para multiplicar esse A4 de modo que eu conseguisse chegar no A8, né? A gente percebe que seria aqui, ó, 4 razões, né? Para avançar para o A5, A6, A7, A8, é necessário multiplicar pela própria razão 4 vezes. Então veja que nasce uma relação, né, entre o índice do A8 e o índice do A4, que é justamente a subtração vai dar a quantidade de razões. Por isso que a gente usa aqui. Logo, A8 é 192, o A4 é 12, vezes Q a quarta. Então vai passar o quê? Passar o 12 dividindo para isolar o Q, né? Então Q a quarta será 192 por 12. Q a quarta, então, 192 por 12, né? 19 por 12 vai dar 1. Sobram 7, 72 por 12 vai me dar 6. E a gente vai ficar com Q elevado, ou Q elevado não, né? Q igual a mais ou menos a raiz quarta de 16, né? Qual é a raiz quarta de 16? A raiz quarta de 16 é 2. Então, temos aí razão 2 e menos 2, certo? Tanto faz a razão 2 e menos 2, a gente vai chegar no mesmo resultado. Da mesma maneira, eu consigo fazer esta outra aqui, ó. Determina a razão de uma PG onde o A2 é 60 e o A5 é 12,96, né?
Então, como eu tenho o A5 e o A2, o maior, que é o A5, deverá ser igual ao A2 multiplicado pela razão, elevado a 5 menos 2, 3. Então, veja que eu nem lembro desse aqui. Ó. Eu apenas faço a relação dos índices e acabo resolvendo de boa. Então, o A5 é 12,96, o A2 é 60, vezes Q a terceira. Então, aqui eu vou ficar com Q a terceira igual a 60. Eita, não é 60. Igual a 12,96 dividido por 60. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Que a terceira é... Vou ficar com 1.296 dividido para 6.000, né? Fazendo aquele joguinho de casas decimais. 6.000, né? Tem duas casas em cima, então ele vai, para eliminar a vírgula, eu acrescento 2 zeros embaixo. Então eu fico com isso. E como é que eu vou desenvolver isso aqui, né? Eu posso fazer... Eu não sei se 1.296 tem raiz cúbica. Aí eu faço simplificação, poderia, né? O correto aqui é fazer raiz cúbica de 1.296 por 6.000, né? Que vai ser... Bom, vou simplificar aqui por 6. Simplificando por 6 em cima fica 216 e embaixo 1.000. Agora os dois têm raiz cúbicas exatas, que vai ser raiz cúbica de 216 é 6, raiz cúbica de 1.000 é 10, simplificando, que é igual a 3/5. Então, tá aí a nossa razão para esse exercício, ok? Qual é a segunda observação que a gente tem a destacar aqui na PG? É esta aqui, ó. Se três termos estão em PG, isto é, AR, AS e AP, então o termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, né? Aqui só vale se esses termos aqui, ó, esses três termos forem o quê? Consecutivos. Se forem consecutivos, então vale aí a média geométrica, né? O quadrado do termo do meio é o produto entre os dois. Então, é o que eu vou aplicar nesse exemplo. Né? A sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG. Então, veja que eu tenho três termos. Calcule x. Então, eu vou usar isso aqui. Ó. O termo do meio, né? 3x mais 2 elevado ao quadrado, ele é o produto dos extremos. Ou seja, x vezes 10x mais 12. Agora é só resolver, né? Aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro é 9x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, 6x, vezes o segundo, 12x, mais o quadrado do segundo, que é 4. E aqui eu aplico a distributiva. X vezes 10x é 10x ao quadrado, mais x vezes 12, 12x. Então aqui dá para anular, ó, 12x com 12x. Trago para cá o 10, passo para cá o 4, né? Eu fico então com 9x ao quadrado menos 10x ao quadrado igual a menos 4. Logo eu terei x ao quadrado igual a 4. X será então mais ou menos 2. Né? Passando raiz, resolvendo de forma direta. X é mais ou menos 2. Né? Vamos ver se verifica se for mais 2 ou menos 2. Né? Nessa PG. Já que queremos o x. Né? Se for mais 2, a PG fica 2. Né? Segundo termo. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Terceiro termo, 10 vezes 2, 20. Mais 12, 32. A razão dessa PG é 4. Se for menos 2, menos 2 aqui, primeiro termo. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 2, menos 4. E aqui, menos 2 vezes 10 nos dá menos 20. Mais 12, menos 8. E a gente tem aqui uma outra PG de razão 2, né? É uma PG decrescente. Então, tá aí. As duas respostas então servem para o exercício. Então, esta é a nossa primeira parte sobre PG, ok? É a primeira parte que se trata da definição e da razão, né? E essas observações aí. Então, espero que vocês consigam resolver exercícios que sejam similares a estes e até uma próxima aula.